Bem, agora eu vou explicar para vocês um dos principais elementos dentro do R, que são os elementos. A linguagem R baseia-se basicamente na criação de objetos. Esses objetos eles podem armazenar informação, então eles podem armazenar números, eles podem armazenar palavras, eles podem armazenar resultados de operações, dentre outra enorme gama de coisas e cálculos dentro do R. Por exemplo, para você utilizar um objeto, basta você dar um nome a esse objeto e atribuir esses valores a esse objeto. Por exemplo, aqui eu vou utilizar os objetos que eu nomeei como x e y e vou utilizá-los para realizar contas matemáticas. Então, primeiramente, eu atribuí ao objeto que eu chamei de x através dessa seta. Lembra que eu passei o atalho de Alt- e falei que ia explicar um pouco melhor? Esse é o momento. Você vai utilizar essa seta para atribuir algum valor específico ao objeto x. Então, eu estou atribuindo o valor 1 a ele. Já o objeto y, eu estou utilizando novamente essa seta para falar que eu estou atribuindo o valor da direita ao objeto da esquerda, que no caso atribuindo 2 ao y. E assim que eu atribuir esses objetos, eu posso fazer contas com ele. Então, se eu fazer x mais y, dado que x é o número 1 e y é o número 2, x mais y é igual a 3. De forma similar, y menos x vai ser igual a 1. Então, se você fazer isso dentro do R, você vai ter x, vou utilizar Alt- para criar a seta, recebe 1. Y recebe 2. No exato momento que eu rodar esse código, eu vou atribuir ao objeto esses valores e vocês vão ver na seção de objetos que eu vou ter os objetos que foram criados, x, y, e os seus respectivos valores. Então, no momento que eu fazer as contas, eu vou pedir no console os resultados. Caso o interesse do pesquisador seja criar uma sequência de números, basta ele utilizar o caráter 2 pontos. Então, caso ele queira uma sequência de x a y, ele vai utilizar x, 2 pontos, y. Se o interesse já for criar um objeto formado por elementos pré-determinados, não uma sequência, nós atribuímos a esse objeto o seguinte código. Então, você vai atribuir a ele, com a seta que você cria a partir do Alt-, o elemento da seguinte forma: você vai escrever C, abrir um parêntese, colocar o primeiro elemento, vírgula, colocar o segundo elemento, vírgula, o terceiro elemento, vírgula, até colocar todos os elementos e você vai finalizar com outro parêntese, fechando. Esses parênteses, eles são utilizados para indicar o início e o fim de uma função ou um vetor, nesse caso, de um vetor. Com o objeto criado, você pode também retornar o valor em uma determinada posição, na posição x, vamos falar, a partir de 2 colchetes. Da seguinte forma, você coloca o início do colchete, coloca a posição que você quer retornar desse vetor, x, e você fecha o colchete. Abaixo eu vou mostrar um exemplo de todos esses procedimentos. Nós vamos criar uma sequência e mostrar como selecionar o terceiro elemento dela. Além disso, vamos criar um objeto chamado preço, que vai receber o preço de um produto de 5 lotes diferentes. É interessante observar que no R, as casas decimais são separadas pelo ponto e os elementos são separados entre si a partir da vírgula. Então, por exemplo, aqui eu criei uma sequência de 1 a 5, eu coloquei 1, 2 pontos, 5. Então, no momento que eu atribuir essa sequência ao objeto que eu nomeei como sequência, no momento que você rodar esse objeto no console, você vai ter uma sequência de 1 a 5. Caso eu queira selecionar o terceiro elemento, eu vou escrever o nome desse objeto que eu construí, e abrir o colchete, escolher a posição que eu quero escolher, no nosso caso é o 3, porque é a terceira posição, e fechar o colchete. Assim que eu rodo essa linha de código, vou ter aqui na saída exatamente o objeto da terceira posição, que foi ser o 3. E aqui eu criei o objeto preços, que recebia preços de 5 lojas diferentes. Então, para eu criar um objeto que vai receber
valores pré-determinados, você abre com o C, abre o parêntese, coloca todos os valores de interesse. Eu coloquei 20,75, por exemplo, como preço, ou seja, esse ponto está separando as casas decimais, porque é uma configuração americana. Coloco todos os 5 valores e fecho parêntese. Então aqui você pode ver que o ponto está separando casa decimal e a vírgula, nesse caso, está separando os elementos entre si. Então, no momento que eu rodar o objeto preços, eu vou ver que o R vai retornar os 5 preços. Nesse caso, você pode colocar uma configuração para o R retornar exatamente as casas decimais com vírgula. Então, foi 20,75, 22, 25, 23 e 19,90. Na próxima aula, irei lhe ensinar sobre como funcionam e como utilizar os principais operadores dentro do R, permitindo assim que você realize diversos tipos de contas de maneira simples e rápida. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.